Hoje o Precatalk é especial do Dia Internacional da Mulher. E para comemorar essa data, a gente trouxe as lideranças femininas aqui da Ativos para um bate-papo sobre como é ser mulher em cargos de liderança e as responsabilidades que a gente compartilha no dia a dia estando nesse posto. Bem-vindas, meninas. Eu vou começar aqui pedindo para que elas se apresentem e falem um pouco do trabalho delas em mais ou menos 30 segundos, só para vocês entenderem quem faz o que aqui. Vou começar com Thaís. Tá bom. Fala, Vamos lá. Thaís. Bom, eu sou Thaís Susbach, eu lidero uma equipe de comercial, com estagiários, coordenadoras, e a minha equipe, ela faz contato com brokers, né? Hoje, nós temos cerca de mais de 500 brokers que são liderados diretamente por elas, com o apoio dos estagiários e o meu apoio também no geral deles, né? No início, nós quando nós iniciamos, nós tínhamos apenas uns 20 parceiros e hoje a gente conta com mais de 500 pelo Brasil. Esse é o meu Excelente, trabalho. de massa. Isa, conta pra gente um pouco do teu trabalho aqui e tua área de atuação na liderança. Eu sou Isa Xavier, eu sou responsável por um setor novo aqui dentro da Ativos. A gente está inaugurando uma área nova aqui dentro da Ativos, justamente para poder atuar na linha de frente ali com o próprio cedente, né? Então a gente vai fazer essa parte comercial mesmo, de entender, da clareza, transparência sobre o precatório do cedente, com total, assim, vamos dizer, com termos mais didáticos, trazendo um pouco mais de acessibilidade para as pessoas no meio jurídico. E eu vou ficar responsável por montar todo esse projeto, acompanhar a equipe e estruturar tudo, ver isso funcionar. Estou bem empolgada. Bom, e agora eu vou perguntar para você, Marília, você pode se apresentar e falar um pouco do seu trabalho aqui? Eu me chamo Marília Neves, sou diretora jurídica da área de due diligência aqui da Ativos e basicamente a gente garante que quando um precatório vai ser cedido, que essa operação seja feita de maneira segura. Ou seja, a gente tenta mitigar todos os riscos possíveis daquele precatório ser bloqueado, seja por alguma dívida ou outra coisa do cedente. Então é basicamente uma auditoria que a gente faz para que a operação seja feita com total segurança. Dá para ver que ela é do departamento jurídico pela linguagem, foi até diferente das outras. E agora chegamos no marketing com Juliana. Vou pedir para você se apresentar e falar um pouco do seu trabalho. Eu sou Juliana Paraíso, gerente de marketing. Bem, o meu trabalho é basicamente o começo, que é a estratégia do que a gente vai falar, e o final, que é deixar a forma mais simplificada de falar de precatório, né? Por exemplo, traduzir o que Marília falou para vocês de uma forma que vocês entendam que aqui na Ativos a gente passa toda a segurança no setor de precatórios. A gente faz a estratégia para conseguir mais cedentes para o setor de ISA, mais brokers para o setor de Thaís e todas as ações internas de comunicação que a gente tem por aqui. Marília, eu queria saber, já que a gente está falando de liderança e sei que você é uma pessoa super jovem, o que é que mudou na sua rotina, na prática, assim, quando você se tornou líder de uma equipe? Mudou bastante coisa, porque querendo ou não, antes a gente focava no pessoal. Eu vou fazer isso, então os problemas, a resolução de problemas era voltada para mim. Quando a gente começa a ser líder, quando a gente se torna líder de uma equipe, isso muda totalmente. Então é como se assim, fosse a sua equipe fosse sua responsabilidade. Então, se surgir algum problema, não é você que vai resolver. Então é tudo questão de comunicação, a escuta mudou, a conversa mudou. Então, basicamente tudo mudou. A gente muda totalmente o foco. É basicamente isso. E agora eu vou passar para a Juliana. Queria saber qual foi um desafio recente de liderança assim, que você enfrentou. Aqui na Ativos a gente tem desafios diários, mas eu acho que o maior desafio na parte de liderança foi estruturar o setor de marketing aqui da Ativos. É, a empresa em si cresceu de forma muito rápida, então o setor de marketing foi crescendo junto, né? E aí ficou desordenado. Hoje nós somos um grupo de 10 pessoas, então a gente tem todos os setores de agência internamente. E eu acho que o maior desafio foi estruturar isso. As pessoas, os processos, os índices que a gente acompanha de evolução de todo mundo. E, então, isso é um processo diário também que a gente vai aplicando, inclusive para integrar com as outras áreas. Perfeito. Bom, Thaís, me conta, o que é que você faz para manter um padrão alto, né, na sua equipe, no dia a dia,
sem perder o lado humano, porque a gente sabe que a liderança está interessada em resultados, né? E que a gestão ela é focada em alcançar esses resultados. Mas a gente trabalha com pessoas. Então, como é que você faz para equilibrar essas duas coisas? Tá. Na verdade, eu tenho que deixar com a equipe muito claro que esse padrão ele não é uma opção, né? Deixar esse padrão alto de qualidade, de excelência, não é uma opção. Isso, na verdade, está acima de qualquer outra regra, né? Mas a gente tem que, no dia a dia também, lembrar que nós estamos falando com pessoas, lidando com pessoas nas duas pontas, tanto aqui como os brokers, que também estão lidando com pessoas. Então, para que a gente consiga manter essa excelência, é deixar em primeiro lugar que esse padrão nunca caia, mas sem levar em conta que as pessoas são que rodam a engrenagem. Então, elas são importantes, devem ser valorizadas, ouvidas, respeitadas, e assim a gente faz uma interação boa com a equipe. É um pouco de jogo de flexibilidade com Muito. firmeza que a liderança tem sempre que balancear. Exatamente. Né? É isso mesmo. Bom, Isa, e aí eu vou te perguntar, qual a habilidade que você acha que mais sustenta a sua liderança hoje? Assim, seria comunicação, consistência, negociação? O que é que você acha que é mais fundamental para você gerir sua equipe? Com certeza a escuta. Primeiro, eu acho que é sempre muito importante você dar espaço para as pessoas se comunicarem, falarem suas dores, o que é que precisa, o que é que quer desenvolver. E a partir disso, eu poder ter um norte para traçar um caminho com a minha equipe, um caminho que faça sentido para eles também, sabe? De forma personalizada, porque a gente sabe, né? Cada pessoa é um mundo. Então a gente precisa respeitar também o espaço das pessoas, entendendo como que a gente pode aperfeiçoar essas entregas. Então, eu acredito muito numa liderança que tenha uma escuta ativa, né? E que, com base nessa escuta, possa tomar atitudes, decisões que façam sentido para o time como um todo. Me diz uma coisa, você sentiu que teve que quebrar algum padrão interno ou externo para ocupar esse lugar de liderança? Sim, com certeza. Principalmente no início. Eu acho que eu tinha um comportamento X e eu senti essa necessidade de estourar essa bolha e começar a pensar, cara, como é que eu posso me comportar, com quem que eu posso conversar sobre tal coisa, com quem que eu posso trocar ideia, com quem que eu posso aprender mais. E aí eu me moldando, percebendo em mim o que é que precisava ser moldado para estar nesse espaço. E assim, foi uma loucura, foi um desafio gigante, porque caiu no meu colo. Eu já fazia dentro da minha função ali coisas de gestão, só que eu fazia por proatividade minha mesmo. E aí eu fui percebendo, cara, vou indo, do nada, pronto. Caí lá na liderança e eu fiz, meu irmão, agora eu preciso mudar aqui meu comportamento, minha forma de vestir, forma de falar, a forma com que eu vou escutar as pessoas também. Porque às vezes a gente se empolga muito, se empolga em falar, só que na hora a gente vai, puxa, se eu tivesse ouvido um pouquinho mais, eu tinha dado uma solução que fizesse mais sentido. Então, é algo que eu venho aprendendo ainda, nunca tá 100% De bom. fato. Acho que isso é uma coisa que tem que ser comum a todo líder, né? Independente de ser homem ou mulher. Eu acho que a gestão ela tem que ter a consciência de que o aprendizado ele nunca cessa, nunca termina. Você nunca é um líder bom o suficiente. Você sempre tem que se aprimorar, até porque o mercado muda, as pessoas mudam, você convive com pessoas de gerações diferentes. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Um minuto, Jéssica. Eu acho que assim, até, Isa, complementando o que Marília, que tu falasse, eu acho que a parte de liderança é, é você, às vezes você faz um ótimo trabalho e Sim, você é um profissional maravilhoso, uma profissional maravilhosa, e aí você, ok, mas aí quando você está na liderança, você precisa que todos os seus liderados sejam também tão bons para que isso seja o seu resultado final. é Não verdade. adianta você ser. E aí, Jéssica, para quem está ouvindo, já sabe que Jéssica trabalha no marketing. E aí a gente constrói muita coisa junta, porque é muito difícil a gente estar lidando, principalmente com gerações diferentes, com ideologias diferentes. E a gente alinhar isso tudo para ter o mesmo objetivo e deixar todo mundo motivado para conseguir ser Sim, melhor. Isso faz com que a gente precise estudar sempre, ver sempre vídeos, ler sempre livros, participar de workshops, participar de bate-papo, conversar com a RH. Tati não tá presente, mas falo com ela todos os dias, perguntando, tive uma ideia de fazer isso no time, será que é viável? Será que o pessoal vai gostar? Será que vai ser demais? Como é que a gente pode melhorar sempre? Né? Então, ser líder é você ser uma profissional ótima e você ter que passar a sua ideia de expandir ser isso, bom né? para que as pessoas fiquem, né?
também motivados a crescer. E ainda complementando o que você está falando, Ju, extrair o melhor de cada um, porque as pessoas são diferentes, né? Cada um tem um perfil de trabalho, uma postura diferente. Então, você identificar o líder, ele tem que estar sempre atento à movimentação de cada um da equipe, porque cada um tem um perfil diferente de Isso. trabalho. Exato, extrair melhor. Às vezes a pessoa tem uma habilidade que não está sendo muito bem explorada. Então, o líder ele tem que ter essa capacidade de percepção, de identificar que aquela pessoa que pode vir a produzir mais numa determinada área e extrair aquele melhor dele. Eu Né? A acredito, liderança tem muito isso. eu acredito que antes a gente resolvia o problema. Hoje a gente treina as pessoas para elas resolverem o problema. E é muito interessante Isso, a junto os gente. problemas para poder Exatamente. Exatamente. A gente tem que, e é muito legal passar isso para os outros, a gente tem que passar o porquê da gente fazer isso, o porquê da gente fazer esse trabalho. É muito legal passar isso para os outros, para eles entenderem o porquê deles estarem fazendo isso. Perfeito. E é muito bom que eles entendam e façam isso com um olhar diferente, com uma vontade Propósito, né? diferente. E eu acho que não tem orgulho maior para um líder, que é quando você vê que o seu time está, assim, independente de você. Não independente no sentido de fazer coisas por conta própria, mas, assim, proativo, com ferramentas internas para ter soluções no momento que você não tá. Acho que isso dá um conforto. Com E, certeza. e acho concordo. que também dá pra gente falar sobre o quanto que a gente aprende também com com todo mundo. as próprias troca. pessoas do time, sabe? É verdade. Tem coisas que, pô, eu nunca ouvi falar porque eu tava focada em outra coisa. Aí o liderado tava lá pesquisando, trouxe e o cara realmente faz sentido, vamos fazer. Aham. Então essa troca, ela é muito legal, muito massa. Acho que a gente soma quando a gente ouve, troca as ideias ali. E a gente faz um time muito melhor se houver a escuta. Com Total. certeza. Bom, mas a gente tá aqui nesse podcast hoje falando muito sobre liderança, mas com a temática do Dia Internacional da Mulher. E eu acredito que nós, né, enquanto mulheres, sempre a gente sofre uma cobrança muito grande, não só da parte do trabalho, como na parte da vida pessoal, de cuidados da casa, de cuidados com filhos. E isso faz com que a gente desenvolva desde cedo, assim, uma régua muito alta, né? Para o padrão que a gente tem que atingir, porque eu tenho que dar conta da minha casa, do meu filho, dos meus estudos, do meu trabalho. E aí eu queria perguntar para você, Thaís, tem alguma coisa que você faz internamente ou algo que você, algum exercício que você tem para não se sentir nessa obrigação de ter que ser perfeito o tempo todo, de ter que estar sempre na melhor performance diante de tudo que a gente tem para gerenciar? Olha, isso na verdade é um desafio muito grande para mim, porque eu tenho essa característica de busca de perfeição, né? E pessoas com o meu perfil, com as características como eu, têm dificuldade de equilibrar isso. Então, primeiro você tem que ter uma consciência que é mais importante você ter consistência e constância do que a busca exata pela perfeição, porque você nunca vai atingir a perfeição em nada na vida, né? Você pode se aperfeiçoar, mas alcançar a perfeição não. Então, a primeira coisa é ter essa consciência que, apesar de eu ter um perfil muito exigente, muito em todos os aspectos, tanto sobre mim como sobre as outras pessoas, eu adquiri essa consciência de que não é o mais importante, né? Que a consistência e a constância naquilo que você faz é mais importante. E depois disso, aí passei a buscar algumas ferramentas para minha vida no dia a dia para melhorar isso. Então, fisicamente eu cuido do meu corpo porque ele atinge diretamente, né, o meu emocional e o meu equilíbrio. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão, o equilíbrio emocional. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente vale a pena falar, que o líder ele tem que ter um equilíbrio emocional constante e esse a gente não pode, sob hipótese alguma, descer na qualidade de excelência, né? Isso aí a gente tem que realmente se exigir. Então, eu busco algumas coisas físicas para me distrair, para me extravasar, digamos assim, a endorfina, a serotonina, né? São vários hormônios, porque se a gente não busca isso, a gente acaba entrando naquele looping lá de querer sempre a perfeição e você tem que focar, tirar o foco daquilo e colocar em outras coisas, até porque existe a consciência que a perfeição a gente não atinge. Então, para mim, isso é um desafio, foi um desafio no começo da liderança, porque eu sou muito exigente, mas eu consegui equilibrar, ao invés de buscar a perfeição, buscar a constância. Achei mais importante. E ainda nessa temática, né, da gente enquanto mulher, muitas pessoas acabam associando que as mulheres elas têm jeito para fazer uma tarefa X, mas talvez não tenham jeito para fazer uma tarefa Y. E aí eu queria perguntar para você, Juliana,
O que é que você gostaria que as pessoas entendessem que uma liderança feminina não é necessariamente sobre mulheres têm jeitos e habilidades para X, mas é sobre resultado, né? E que as mulheres elas podem entregar, a depender, claro, dos interesses internos de cada uma, das habilidades de cada uma, mas elas podem entregar resultado como qualquer outra pessoa. Na verdade, não acredito muito nisso de ter diferença. Eu acho que a mulher ela é capaz de fazer qualquer coisa. Na liderança, inclusive, acredito que a mulher, inclusive, ela tem uma, vamos dizer assim, uma facilidade maior, inclusive, porque e aí não vou entrar em questões maiores, mas que a mulher ela sempre escuta, ela sempre está disposta. A gente já tem esse hábito que aí é cultural. A gente sempre está disposta a fazer, a gente sempre está disposta a ajudar. Então isso ajuda bastante na liderança, né? Então, e isso também às vezes se perde quando a gente tem superiores, né? Então, algumas vezes você precisa ser um pouco mais incisiva, você precisa botar o pé de fato e dizer que não é dessa forma. E aí, logicamente, que apresentando justificativas, né, argumentos. Então, assim, acho que a liderança da mulher em si é uma coisa que é mais simplificada, porque para a gente já é o comum da gente. Quantas mulheres lideram suas casas, suas famílias, né, no a próprio trabalho em si, mesmo sem ter o cargo de liderança, que acontece também, e que às vezes a gente precisa ter um posicionamento um pouco diferente para que a gente seja vista, para que a gente seja aceita, vamos dizer assim, que nossa opinião seja escutada. Marília, qual um conselho que você daria para uma mulher que vai virar a liderança agora e talvez ela tenha medo assim de não dar conta? Eu acredito que, na verdade, o medo é um sinal de que você está levando a sério essa responsabilidade. Ninguém vai entrar numa posição sabendo 100% de tudo. Ninguém vai saber disso. Então, eu acho importante justamente essa questão de escuta, essa questão de ter essa troca com o time, porque esse medo é o que vai levar você ao seu ápice, digamos assim, porque você vai chegar lá porque você está a todo momento tentando ter essa segurança. Então, eu acredito que esse medo é algo que é normal, mas que faz parte e para chegar lá, onde você quer que seu time chegue, você precisa controlar ele. Faz parte de tudo, faz parte da vida, na verdade, o medo. E, na verdade, também faz parte do trabalho. É algo que todo mundo tem. Então, eu acredito que o medo, a gente tem que enxergar ele como, na verdade, algo de, eu não sei, Uma oportunidade, eu acho, de expansão mesmo. Porque quando a gente sente medo é porque a gente tá fora da nossa zona de conforto, a gente tá testando algo novo, né? Eu me lembro, eu até conversei com Jéssica, na minha primeira noite antes da devolutiva individual. E eu passei a noite toda e eu fiz vários roteiros de como eu ia falar com as pessoas. Eu fiz opções de como eu podia abordar alguns assuntos. E aí eu fiquei super tensa, aí eu cheguei mais de uma hora antes. E aí eu fui conversar com Tati, que é RH daqui da Ativas, e eu, Tati, o que é que você acha dessas minhas respostas aqui? Ela, não, Ju, não precisa, tipo, eu De fiz nada três disso. opções para cada pessoa, tá ligado? E eu aqui, e ela, não, Ju, tu pode falar como tu fala comigo normalmente. Aí eu, não, mas veja só o que eu preparei. Ela, tá tudo bem, vai dar certo, faça do seu jeito. E aí eu acho que é muito isso, você tem que tentar. E aí eventualmente você vai errar, Sim, sim. eventualmente não vai dar certo. Mas a gente, inclusive, tem um lema no marketing que vai dar certo porque errado já deu. Então, tente, bota pra frente. O medo é normal, é comum. Ninguém dá conta de tudo sozinho. Então, eu acho que nosso objetivo como líder é justamente criar um ambiente para que as pessoas se sintam seguras, inclusive nós mesmos, para ter essa troca com o nosso time e fazer com que as pessoas se sintam num ambiente seguro, tanto para tirar dúvida, para errar e para a gente crescer junto, sabe? E eu acho que hoje em dia, nessa sociedade bem performática que a gente vive, as pessoas não se permitem ser iniciantes. E a liderança, por mais que ela seja um cargo de responsabilidade com várias exigências, a pessoa também ela vai começar como líder. Né? Ela não nasceu líder, ela veio de algum cargo. Então, isso que você falou da sua ansiedade pré-primeira devolutiva mostra que era uma coisa assim, uma novidade. Provavelmente as próximas vão ser muito mais fáceis. Tati, que é do RH, para ela isso é cotidiano, então ela achou um exagero aquela quantidade de preparação. Mas para você, como iniciante, aquilo fazia sentido para organizar sua mente, para organizar seu emocional. E eu acho que
faz parte, né? E em relação a uma coisa que foi falada, que Ju falou, que vale a pena a gente trazer também, que é em relação a erros, né? O líder, ele erra também. Com certeza. E ele tem que ter essa consciência e não se chicotear quando isso acontece, porque é muito normal. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito exigente. Então, se eu falho em alguma coisa, eu preciso realmente me policiar para não me chicotear. Porque a gente tem que lembrar que errar faz parte do aprendizado e do crescimento, e também, principalmente, que quando você erra, não significa que você vai voltar do zero. Você vai continuar daquele lugar onde você parou. Né? Isso é um gatilho que as pessoas esquecem. Eu errei, eu vou voltar para o zero. Não, você vai voltar daquele momento ali que você errou. Dali para frente você vai fazer diferente. Então, isso é uma consciência que todo líder tem que ter. E muitas vezes a gente esquece, porque a gente quer ser perfeito para poder exigir o melhor da nossa equipe, poder apresentar para a empresa o melhor e esquece desse detalhe. Mas a gente tem que se permitir que também isso pode acontecer. Então, para fechar, eu queria perguntar para vocês qual é a marca, né, que vocês pessoalmente desejam deixar aqui na Ativos enquanto liderança. Tipo um legado, né? Então, eu acho que excelência. Essa para mim é a minha palavra, tá? É a minha palavra, de fato. Que eu acho que tudo que a gente faz tem que ser feito com excelência. Do momento que a gente acorda, claro que existem os nossos momentos, como nós estávamos falando aqui como mulheres, nós temos outros momentos também que precisamos nos permitir. Mas enquanto liderança, eu acho que é excelência. Porque quando você acorda de manhã com essa expectativa de apresentar excelência, você já começa no seu primeiro respirar. Né? Você já respira excelência no que você vai fazer, porque a programação do dia, ela não começa no momento que você entra na empresa, ela começa no momento que você acorda. Então, para mim, o maior legado é a excelência no que se apresenta, tanto para com os nossos clientes, credores, né, os parceiros, etc., como para a empresa, como nossos colegas. Então, assim, eu acho que a excelência para mim, é o meu maior legado. É isso que eu quero deixar. Mas então, eu quero ser lembrada como uma profissional realmente que entregou o que precisava ser entregue, que deixou realmente uma sementinha, que plantou aqui. E quero acompanhar, mesmo que se houver essa possibilidade, porque eu realmente não me vejo saindo daqui, eu me vejo expandindo aqui mesmo. Mas ainda assim, mesmo que haja essa possibilidade, eu quero ficar acompanhando vocês, vendo vocês crescerem, quero ver esse setor crescer, expandir cada vez mais e ver que eu participei dali, sabe? Esse é o legado. Eu quero ser lembrada como alguém que levou a due diligence a sério, não só como área operacional da empresa, mas como área estratégica também, com velocidade, com precisão, e também como alguém que conseguiu passar para o meu time a importância do que a gente faz. Porque eu acredito que a gente, entendendo qual é a importância da nossa entrega, as pessoas vão conseguir a gente vai ter um olhar diferente para o nosso trabalho, querendo ou não, quando a gente ama aquilo que a gente faz, quando a gente gosta, entende o porquê daquilo que faz bem, qual é a nossa, o que é que a gente vai receber em troca. Assim, é muito gratificante ver um cedente, por exemplo, de um precatório, quando a gente vê que o objetivo dele, que, por exemplo, um precatório não é pago no mesmo ano, a gente sabe disso. E aí a gente antecipando esse precatório para a pessoa, ela vai conseguir sanar todos os problemas dela que fizeram ela chegar até essa vontade de vender esse precatório, de ceder esse precatório. E a gente entregando isso com velocidade, com precisão, de uma maneira estratégica e fazendo as pessoas do time entenderem a importância disso, é totalmente gratificante. A gente vê com um olhar totalmente diferente, eu acredito, a operação. Então é isso que eu quero deixar, digamos assim, no meu legado. Porque as pessoas entendam o porquê da gente fazer isso, o porquê de ser tão legal fazer parte da DUI, por exemplo, de ser tão bom fazer parte da Ativos, porque da gente ser feliz aqui, digamos assim. Aham. Talvez o meu seja um pouquinho de todo mundo. Eu acho que o meu legado pode ser que o marketing daqui da Ativos consiga de fato chegar ao objetivo, que é falar de precatório de uma forma simples. Pouquíssimas pessoas conhecem precatório, pouquíssimas pessoas entendem de precatório. Até as pessoas que são credoras de precatório, que têm esse precatório em mãos, não sabem exatamente o que é. Então, criar uma estrutura que para um setor inteiro, que as pessoas entendam como passar isso para a ponta final, isso vai ser gratificante. E para além disso, eu acho que meu legado principal seria fazer com que os meus liderados, que hoje são gerações diferentes minhas, que eles entendam e melhorem cada vez mais nas suas funções ou em outras que eles vão
abarcar ao longo da vida, né? Eu acho que o que a gente faz todo dia é uma construção. Eu passo isso todo dia para todo mundo. É uma construção, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente acerte. Temos que continuar indo em frente para que a gente possa chegar ao máximo e fazendo isso tudo com leveza. E aí, se você ainda não segue a gente aqui na Ativos, siga Ativos Precatórios, veja um pouquinho de como é aqui. A gente passa muita coisa do dia a dia. Porque isso também faz parte do meu legado. Eu quero que a gente tenha festa, eu quero que a gente tenha desafios, brincadeiras, porque é difícil trabalhar da forma como a gente trabalha tão intensa. É um assunto super delicado que lida com emoções, com a vida das pessoas. Até porque tem gente que tá esperando precatória há mais de 10 anos, mas que a gente pode fazer isso de forma leve. Então, é isso. Obrigada. Eu quero deixar a minha admiração pelas meninas, pelos setores que elas lideram aqui, o comercial, as duas. É um setor, acho que incrível daqui da empresa, porque assim, o jurídico não sabe se comunicar. A gente sabe disso. A gente tem noção de que o jurídico está aqui para resolver problemas, mas que o setor comercial, tanto Isa quanto Tatá, elas têm uma comunicação e uma escuta incrível, que se não fosse elas, eu acredito que assim, não seria a mesma coisa. Do mesmo jeito que Ju e Jéssica, elas trazem assim uma imagem para ativos de que talvez se fosse outra pessoa não conseguiria trazer. É uma imagem de leveza que a gente consegue mostrar para as pessoas como é a empresa no dia a dia, como essa liderança, enfim, como é que a gente vive aqui de uma maneira fácil, para que as pessoas entendam e é exatamente isso que a gente quer. Então, eu acredito que assim, as mulheres na liderança aqui estão totalmente fazendo o seu papel e eu estou muito feliz com isso, de fazer parte de uma equipe tão boa e assim, que de fato está crescendo e que as mulheres estão envolvidas nisso, que a gente sabe que é uma coisa muito difícil. Compartilhando também do que Marília falou, né, que é muito além da importância de nós estarmos como mulheres na liderança, né, fazer parte disso é importante para a gente, para mim e para Marília em especial, porque nós estamos aqui desde o comecinho, né, Mari? Então, para nós como líderes, enquanto líderes, ver o crescimento desde o início, né, da Ativos, porque nós acompanhamos aqui desde o mato, né? Era mato, Antes era tudo literalmente era mato. Era literalmente mato numa casinha lá onde tinha umas graminhas e tal, com umas 3 salinhas. Éramos em 6, depois em 8, 10, 12, hoje mais de 80. Então, mais. assim, fazer parte desse crescimento, né, que eu e Mário estamos desde o início, quando tudo era mato, então isso ainda é mais relevante para a gente, entendeu? Isso faz parte também desse legado que a gente quer deixar, né, Mari, para o futuro da Ativos. Um privilégio também, né? Pra gente poder dividir um espaço com tantas lideranças mulheres. Sim. Porque é raro, não, ainda não é corriqueiro a gente ver as mulheres ocupando esses espaços, sabe? Então, isso é muito massa. Eu me sinto inspirada vendo vocês trabalharem. Eu me sinto bem a cada troca que a gente tem. De verdade, eu acho que tenho muita oportunidade de crescimento perto de vocês, sabe? Então, Temos obrigada. todas. Obrigada, meninas, pela presença de vocês aqui hoje, né? Eu acho que temos aqui na nossa mesa lideranças bem distintas, tanto em estilo, né? Como em realidades de vida, idade. E isso só me faz crer que não existe um tipo único de mulher que possa liderar ou que possa estar à frente dos negócios, né? Para as mulheres que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube, o mercado de trabalho é sim para vocês, é para qualquer uma de nós. E espero que vocês compartilhem esse episódio com outras mulheres que têm o desejo de ingressar no mundo corporativo, que querem investir em suas carreiras, porque isso também faz parte da nossa trajetória. A gente também tem